Oi, rapazinhas, eu sou a Lolá e a gente vai falar hoje sobre a duologia de Divinos Rivais. Então, vamos pro vídeo! Esse é o segundo volume, né? Eu terminei de ler ele, acho que eu terminei ontem, se eu não me engano. E aí, eu decidi já vim trazer pra tirar um vídeo da lista, né? Já que eu estou devendo muitos vídeos pra vocês. Então vamos falar sobre essa duologia. Ela é uma duologia de romantasia, mas o foco não é a fantasia em si. Então ela não é uma alta fantasia. O que eu considero uma alta fantasia? Livros que têm foco no romance, sim, mas que são mais focados, né? Tem mais elementos do mundo fantástico, né? Da fantasia, do que só pequenos objetos, como aqui, né? Onde nós acompanhamos a Iris e o Rohan. A gente acompanha eles desde o primeiro livro, né? Eles são o casal principal no primeiro e no segundo livro. Apesar da gente ter, né, a introdução de outros personagens que também são pares românticos. Nem todos têm finais muito felizes, mas tudo bem. E aí, no primeiro livro, a gente vai acompanhar aí o início, né, de uma guerra que está acontecendo entre dois deuses, a Inva e o Trace. Decris, sei lá, gente. Não sei como é que se pronuncia o nome dele. Mas, fazer o quê? Vai estar escrito aqui no cantinho pra vocês verem como é que é o nome dele. E a gente vai acompanhar não o início dessa guerra. Essa guerra já tá acontecendo há pouco tempo, mas tá chegando mais perto de Oat, que é a cidade onde eles moram. E eles trabalham em uma gazeta, né? Pra quem não sabe o que é uma gazeta, é um lugar onde se imprime jornais, né? Onde eles... É tipo o jornal, a sede do jornal. Isso seria uma gazeta. Hoje em dia eu acho que nem tem mais isso, né? Pelo menos eu nem vejo mais jornal em papel. Mas ok. E aí, o primeiro livro, ele começa com a Iris se despedindo do seu irmão, o Flourish, porque ele foi convocado pra guerra, mas lá na guerra eles não são convocados como a gente costuma ver que são as convocações no mundo real, né? Ele ouve a música da deusa, que é a Enva, e ele decide ir lutar por ela. E ele some. Ele fala que em 5 meses ele vai estar de volta e que nesse tempo ele vai mandar cartas e vai se comunicar com ela e com a mãe. O que acaba não acontecendo. A gente fica sem entender, né? A gente não tem um parecer do irmão no primeiro livro. Pelo menos não no início, né? Ali no começo. Ele some, ela acaba tendo que largar a escola antes de se formar no ensino médio. E começa a trabalhar na Gazeta lá da cidade, em uma das gazetas. E aí ela acaba conhecendo o Rohan, que inicialmente ela chama ele de Kitty, não de Rohan. Eles se tratam pelo sobrenome, que é Kitty e Winnow. Pra mim é assim que se pronuncia. E aí o que acontece? Eles começam a competir, né, pela mesma vaga, só que ela tá passando por muitos problemas. Além do irmão estar desaparecido na linha de frente da guerra, a mãe dela, pela falta do irmão, eu não sei, ela desenvolve alguma coisa que começa a beber muito, ela perde o emprego. Então elas estão passando por uma situação muito difícil, não tem nem energia na casa. Elas usam velas, né, na casa. E o que a Iris faz pra conseguir conter um pouco disso é começar a escrever cartas pro seu irmão. E ela começa usando a máquina de escrever da sua mãe. Da sua mãe não, da sua avó. Era da avó que passou pra ela, que ela esconde da mãe. Pra mãe não dar de vender pra comprar bebidas. Com isso, ela acaba descobrindo em um dia que ela consegue enviar as cartas passando por debaixo de uma porta de guarda-roupa. No caso, o guarda-roupa do quarto dela. E nisso, a história vai se desenrolando através deles, né? Através desse passo, alguém recebe as cartas. Ela acha que quem recebe as cartas é o irmão dela, mas não é o Kitty, né? É o Rohan. A gente descobre isso assim que ela começa a mandar as cartas. Então, não é um spoiler extremamente, meu Deus, tá bom? Os spoilers fortes eu não tô dando, porque nem todo mundo gosta. E aí, ele começa a acompanhar ela por essas cartas. E vê que ela tá passando
por uma situação delicada. E eles estão competindo, como eu já falei, pelo mesmo cargo, que é o cargo de colunista. E acontece uma tragédia na vida dela, que a mãe dela morre, né? A mãe dela acaba sendo atropelada por um bonde numa noite, ela não ganha a promoção. E aí, tudo meio que desanda um pouco, mas sabe quando você dá aqueles passinhos pra trás pra dar 10 passos pra frente? É isso que acontece. Ela pede demissão do emprego, já que ela não conseguiu mesmo ser colunista, e vai pra um outro jornal, que é a Tribuna de Weekend. Se eu não me engano é assim a pronúncia, mas eu não tenho 100% de certeza. E aí, ela é mandada pra linha de frente pra ser correspondente de guerra junto com a Etty. Elas ficam na casa da Marisol e aí acontece um monte de coisa, galera. Isso é no primeiro livro. E aí, do nada, o Kit chega lá. E aí, acontece muitas coisas, eu não vou contar daqui pra frente, por causa que, senão, eu vou dar spoilers que são importantes e que vai ser legal vocês descobrirem. Só que eu fiquei chateada. Eu já comentei nas minhas outras redes sociais que eu fiquei um pouco triste com o final do primeiro livro, porque foi um final que parece meio egoísta, sabe? Ai, eu não sei dizer. Sei lá, pra mim parece um final meio egoísta. Vocês vão entender. Pra quem leu, vai entender do que eu tô falando. Pra quem não leu, quando ler, vai entender. E aí a gente passa pro segundo livro. Só que antes da gente passar pro segundo livro, ela encontra o irmão dela no final do livro. E eles vão embora, né? Eles acabam indo embora, fugindo. E aqui nesse livro a gente acaba descobrindo que o irmão dela lutou pelo Drace. Ele acabou lutando por causa de uns problemas e tal, e aconteceu muita coisa. Isso a gente aprende mais nesse segundo livro aqui, que é onde fala mais sobre isso. Nesse livro, né, já que é uma duologia, eu vou fazer dos dois juntos, vai ficar grande? Vai, mas fazer o quê? A gente começa com ela agindo como se nada tivesse acontecido. No final do primeiro livro, quando chega quase nos últimos capítulos, pouco antes dos últimos capítulos, parece que tudo vai dar certo, mas aí quando chega nos últimos capítulos, tudo desanda, tudo dá um passo pra trás. Tudo dá um passo pra trás e a gente volta mais do que 2 passinhos, a gente volta 20 passos pra trás. E aí nesse livro a gente vai começar com ela lá, saiu da linha de frente, eles voltaram pra Oate e ela ainda tá trabalhando na Tribuna e ela acaba recebendo uma certa notícia que o Rowan está escrevendo, está do lado do Drace. Ela fica sem entender, né, mais ou menos, mas ela começa a pensar que talvez tenha acontecido com ele o que aconteceu com o Floyd, que é o quê? Aqui nesse livro, o Floyd fala pra ela que ele não lutou ao lado do Drace porque ele quis. Ele foi ferido mortalmente e o Drace acabou curando as feridas dele, mas pra isso ele apagou todas as memórias. Só que ainda assim ele conseguiu se lembrar dela e eles acabaram conseguindo fugir, né? Ele acabou conseguindo fugir. E ele fala que o Rowan, né, como ele ficou, fala que o Rowan, ele não se lembra mais dela e que talvez ele nunca mais se lembre dela. Só que aí chega esse artigo, né, em que o Rowan escreveu pro Drace e mostra pra todo mundo como se ele estivesse do lado do Drace. Drace pegou ele, curou ele, apagou as memórias dele e ele não se lembra de nada e nem ninguém. Porém, ele tem que fazer uma escolha entre uma máquina de escrever e a outra. Uma máquina de escrever ele, né, que são as Alouettes, e a da Iris. Ele acaba falando que a da Iris ele não sabe de quem é, não é a dele. E a dele era aquela. Só que o Drace manda queimar a Alouette dele e ele fica com a Alouette da Iris. E isso é um dos pontos em que ele começa a voltar a memória dele. Não muito, ele ainda não sabe quem ela é. Ele começa sonhando com a irmã dele, depois com a família e várias outras coisas. E demora um bom tempo pra gente conseguir ver a interação do casal. Esse livro eu não vou falar muito, porque ele é um livro que eu li mais devagar. Mas ele é um livro que, se eu falar, eu vou dar spoilers muito importantes. E que é legal você descobrir lendo. E quando você lê, você vai lembrar de mim falando. É um livro em que tem um choro atrás do outro. É um livro que é só choro e tragédia, galera. Esse livro, ele teve um final bom.
mas a duologia se encerrou de uma forma que eu não esperava que ela fosse se encerrar. A gente tá tão acostumado com tudo dando certo, com tudo saindo tão tranquilamente depois da guerra, depois do caos, tudo tá 100% bem, todo mundo resolvido, todo mundo feliz, que eu me assustei um pouco com o final dessa duologia. Foi um final bom para os nossos personagens principais, mas teve muitas perdas, foram muitas dores, muitos desastres. Então, acho que esse livro me fez refletir um pouco sobre, como que eu vou dizer, sobre a nossa vida no geral, né? A gente vai perdendo pessoas ao longo da vida. E aqui mostra a Iris perdendo pessoas ao longo da vida. E outras pessoas perdendo pessoas amadas ao longo da vida. E mostra o quanto uma guerra pode ser cruel. Não só para um lado, mas para todos os lados. Então, é um livro, uma romantasia que é focada no romance e não na fantasia. Onde nós temos as divindades como seres mágicos. E nós temos o maior contato com magia seria com as Aloetes, né? A ligação mágica, né, entre as 3 Aloetes e os prédios, né? Que nós temos casas que são enfeitiçadas, ruas, né? Então são pequenos objetos ou construções que aparecem no meio do livro, fora as divindades. Ele é um livro que eu indico para quem ainda não começou fantasia. Por quê? Se você, como eu, começou fantasia por acotar, eu comecei por acotar o mundo da fantasia, na verdade por Tolkien, né? Eu comecei por O Senhor dos Anéis. Eu li, acho que, algumas páginas de O Senhor dos Anéis quando eu tava na época de escola ainda. E acho que foi por aí. Depois passei pra acotar, pra Trono de Vidro, pra séries bem mágicas, bem alta fantasia mesmo. Você não vai achar muitas coisas, porque a fantasia é escassa. Mas isso não quer dizer que é um livro ruim. É um livro bom, mas ele é um livro que, se você já leu muita fantasia, você vai achar ele fraco no mundo da fantasia. Mas vale a pena ler, porque é uma leitura gostosa, vale a pena ler a duologia. Foi a primeira duologia que eu comecei e terminei, e eu realmente amei muito. E pretendo reler em algum futuro não tão distante.